palavra a Vossa Excelência, ministro. Muito obrigado. Queria saudar o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal, companheiro, amigo, senador Antônio Carlos Valadares, cumprimentar o nosso vice-presidente, companheiro senador Inácio Arruda, cumprimentar os senhores membros da comissão, saudando a senadora Ana Amélia, todos se sintam saudados, e dizer da minha alegria por ter recebido esse honroso convite para, na manhã de hoje, poder falar de um tema que considero estar na ordem do dia do debate aqui no Congresso Nacional e, de forma particular, no Senado da República, em função das diversas matérias que tramitam no Congresso Nacional, que dizem respeito ao equilíbrio federativo. Aqui se discute a questão da partilha dos royalties, aqui se discute as novas regras de distribuição do FPM, do FPE, aqui se discute as alíquotas interestaduais de ICMS. Portanto, o momento é muito oportuno e é neste sentido que o Ministério da Integração Nacional, desde o ano passado, buscou o protagonismo e buscou a iniciativa de estimular um amplo debate na sociedade brasileira em torno da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. O senador Antônio Carlos Valadares fez aqui um breve resumo da nossa experiência nesse assunto. A primeira PNDR surgiu no governo do presidente Lula, mas eu gostaria de enfatizar de que é a primeira vez que nós realizamos uma conferência sobre o tema, uma conferência nacional, assim como a sociedade brasileira foi mobilizada para debater as políticas públicas de saúde, de educação, nós assim também o fizemos no que diz respeito à questão do desenvolvimento regional. O ano passado, só para dar uma breve informação, nós realizamos 27 conferências estaduais em todas as unidades, inclusive uma conferência aqui no Distrito Federal. E, na sequência, realizamos 5 conferências macro-regionais em todas as regiões do país, onde eu busquei ir pessoalmente. Estive em Porto Alegre, estive no Norte, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sudeste, para que a gente pudesse recolher subsídios, indicações, sugestões. E aqui a gente apresenta todo esse debate reuniu mais de 10 mil pessoas. E uma coisa interessante, quando a gente dá um corte dos participantes desse debate, mais de 60% dos que ali se fizeram presentes tinham mais de nível superior, ou título de mestres ou de doutores. Ou seja, nós tivemos a contribuição da academia, dos institutos de pesquisa, das agências de desenvolvimento regional e, portanto, nós estamos com ricas contribuições e importantes subsídios que podem embasar as diretrizes para uma nova PNDR. E por que uma nova PNDR? Essa é a primeira pergunta. Por que é que nós estamos envolvidos num debate de uma nova PNDR? Essa próxima transparência, ela coloca de forma muito clara por que é que a gente tem que buscar esse debate e essa discussão. Ministro, me permite uma interrupção rápida. Eu gostaria de convidar o presidente da Comissão de Esportes e Turismo da Câmara dos Deputados, deputado Romário, para fazer um gol aqui na nossa mesa, participar do nosso trabalho. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Romário, pela sua presença prestigiosa. Com devidas escusas ao senhor ministro, interrompemos por um instante a sua fala. Pode continuar, ministro. Bom, eu falava, digamos, das razões para que promovêssemos esse debate. E aqui, nessa transparência, fica muito claro a razão disso. O Brasil, apesar de todo o esforço desenvolvido nos últimos anos, fica claro que nós ainda somos um país
profundamente desigual. E aqui a gente traz o PIB de cada uma das macro-regiões e fica, portanto, evidente a questão e o desafio em relação ao Nordeste, mas não se pode tratar de desenvolvimento regional como uma coisa meramente territorial ou do interesse de uma única região, porque aí nós não temos o consenso, nem temos o apoio da sociedade brasileira para enfrentar essas disparidades e essas desigualdades. A figura ao lado da informação de população e PIB regional é uma figura muito mais interessante, porque traz também a renda per capita das diversas regiões brasileiras, e aí a gente percebe que o tema do desenvolvimento regional interessa a todas as regiões. Por exemplo, é um desafio promover o equilíbrio do desenvolvimento na metade sul do Rio Grande do Sul. É um grande desafio hoje cuidar do despovoamento econômico do oeste de Santa Catarina. Continua sendo um desafio a questão do Vale do Ribeira em São Paulo. E podíamos, portanto, continuar citando diversos outros exemplos que a própria primeira PNDR já inaugurava esse novo conceito de não circunscrever o desafio do equilíbrio federativo, restringindo a discussão apenas à questão das macro-regiões, mas procurando enxergar as diversidades e as diferenças regionais no âmbito de cada território estadual ou de cada macro-região. E aí a gente vê que a nossa tarefa, essa é uma tarefa gigantesca, que nós precisamos, portanto, da contribuição da sociedade, do Congresso Nacional, para que a gente possa avançar na elaboração de uma nova PNDR. E aí a decisão. Nós vamos realizar a Conferência Nacional, mas a presidenta Dilma, e aí eu quero dar a notícia em primeira mão, ela decidiu participar da abertura da Conferência Nacional do Desenvolvimento Regional, que se dará na próxima terça-feira, aqui no Espaço Brasil 21, em Brasília. E, na sequência, nós vamos ter 60 dias para sistematizar todas essas contribuições e, nos últimos 30 dias, com mais 30 dias, temos 90, até 30 de junho, o governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que institui a nova PNDR. E aí, então, o debate se inicia aqui na Casa do Povo Brasileiro para que a gente possa, até o final do ano, à luz das decisões que o Congresso Nacional tem pela frente, a gente poder retratar nessa PNDR todos os novos instrumentos para que a gente possa buscar aquilo que é o desejo de cada um de nós, construir um Brasil mais igual, um Brasil mais justo, um Brasil mais fraterno. Próximo. Aqui nós mostramos os avanços que se verificaram ao longo dos últimos anos e que o Brasil fez um esforço muito grande no sentido de aplicar políticas públicas voltadas para aqueles que sempre estiveram excluídos do processo de desenvolvimento econômico e social. O governo federal, nos últimos 10 anos, ampliou de forma substancial os gastos sociais. Então, a despesa pública em programas de proteção social, em valorização do salário mínimo, que pudessem, portanto, retirar da pobreza extrema milhões e milhões de brasileiros, e esse é um resultado notável que nós alcançamos nos últimos anos, retrata, portanto, todo o esforço que o Brasil empreendeu. Aqui nós temos essa figura com o anúncio recentemente feito pela presidenta Dilma, que a pobreza extrema em 2003, que representava quase 17,5% da população brasileira, nós estamos nos aproximando de zerar a pobreza extrema no Brasil este ano, considerando pobreza extrema toda unidade familiar que tem uma renda per capita inferior a R$70. Então, na realidade, o Brasil produziu um grande avanço nesses últimos 10 anos, procurando
atingir profundamente o quadro do desequilíbrio social. E aqui nós estamos percebendo que a renda dos 10% mais pobres cresceu no Brasil nesses últimos 10 anos 6,8% e a renda dos mais ricos, dos 10% mais ricos, cresceu 1,5%. Então, toda a política econômica do governo brasileiro nos últimos anos foi uma política de distribuição, de inclusão social, de proteção social, criando, portanto, a dinâmica que todos nós estamos constatando. Nós nos transformamos num país de classe média. E aí essa próxima figura mostra o que o Brasil conseguiu de 2003 para cá. A classe C, que representava 37%, 30,6% em 2003, hoje a classe C representa mais da metade da população brasileira. Por isso que a presidenta Dilma recentemente disse que o Brasil se transformou num país de classe média. Agora, aqui também a gente percebe que todo esse esforço do governo brasileiro, o esforço do presidente Lula e na sequência da presidenta Dilma, que consegue, no período de 2003 a 2011, taxas de crescimento média anual de 4,3%, contra a média anual de 84 a 2003 de 2,5%, pela primeira vez no Brasil, a gente convive com o crescimento econômico e convive também com a redução da desigualdade social. Porque em períodos anteriores, até mesmo na época do milagre brasileiro, na década de 70, havíamos crescimento, mas a gente não conseguia reduzir o quadro da desigualdade social. É o que essa transparência aqui ilustra com muita força. Portanto, nós estamos vivendo esse círculo virtuoso de manter o crescimento econômico do Brasil acelerado e, ao mesmo tempo, nós estamos reduzindo as desigualdades sociais. E aqui nós trazemos também as taxas de crescimento entre 2000 e 2009, a taxa de crescimento média anual do PIB das diversas regiões. Se para o Brasil a média de crescimento de 2000 a 2009, como média, foi 3,2%, a gente percebe o movimento que ocorreu. O Norte cresceu, em média, 4,7%, o Centro-Oeste, 4,6%, o Nordeste cresceu, em média, 3,6%, e o Sudeste e o Sul cresceram abaixo da média brasileira. Ou seja, o esforço também de crescimento brasileiro, houve também uma preocupação com o recorte regional. Houve um esforço do governo brasileiro para animar o desenvolvimento das regiões mais deprimidas, das regiões periféricas do desenvolvimento nacional, e também nós conseguimos reduzir de forma acentuada os desequilíbrios regionais. Mas a gente vai perceber que, embora tendo ocorrido isso, é preciso fazer muito mais. Embora tenha ocorrido a redução das desigualdades regionais, se a gente for manter o mesmo ritmo das políticas verificadas até aqui, a gente chega a essa constatação, que é a razão principal de uma nova PNDR. Mantidas as políticas atuais, para que nenhum brasileiro de nenhuma região tenha uma renda média inferior a 75% da renda média nacional, nós teríamos que levar quase 60 anos para poder atingir isso. Então, acho que não cabe aguardar 60 anos para que a gente possa ter um país mais equilibrado. Essa é a razão da PNDR. Um país que nos últimos 10 anos conseguiu eliminar a pobreza extrema é um país que tem que colocar na sua agenda, a sua agenda de trabalho, a sua agenda de preocupação, na sua agenda pública dos governos da União, dos estados e dos municípios, a construção nos próximos 10 anos. E aí já a primeira informação, a ambição que a nova PNDR tenha um horizonte temporal de 10 anos e que tenha como principal objetivo
equilibrar a federação, assegurando ao final desses 10 anos que nós não haveremos de permitir que a renda per capita de nenhuma região brasileira seja inferior a 75% da renda média de todo o conjunto do país. Então, é isso que nós temos que discutir. Que instrumentos de políticas públicas nós temos que viabilizar para que a gente possa construir esse país mais igual, esse país mais justo e esse país mais fraterno. E aqui a gente traz algumas informações que já estão sendo desenvolvidas pelo governo da República, mas que digamos, importante não só intensificar esse caminho, fazer mais do que estamos fazendo, mas tentar identificar novas políticas que possam dar um dinamismo ainda maior nesta direção. Por exemplo, na medida que a gente colocou mais renda para os mais pobres e na medida que a gente incluiu maior número de brasileiros na classe média, a gente gerou consumo. E ao gerar consumo, uma série de investimentos em atividades industriais, atividades de transformação, de logística, de comércio, começaram também a ocorrer nessas regiões menos dinâmicas, menos pobres. Então, quem verifica os investimentos, por exemplo, se você é do setor da indústria de higiene pessoal, da indústria de alimentos, da indústria de vestuário, essa indústria, da indústria de móveis, essa indústria muito concentrada no espaço do Sul e do Sudeste, começou a migrar para algumas regiões do Centro-Oeste e do Nordeste. Por quê? Porque começou a se confirmar as demandas, as necessidades de consumo para esses mercados emergentes. E nos últimos 8 anos, verificamos um investimento crescente em indústrias de transformação para atender às necessidades dos novos consumidores. Nós aqui também trazemos a necessidade dessa nova PNDR, porque é importante que o Congresso Nacional, ao discutir os temas que estão aqui para deliberação, temas que estão sendo reclamados pela própria sociedade brasileira por deliberação do Congresso, que a gente não vote também essas questões de forma isolada. É preciso ter uma visão conjunta de todos esses temas, e porque todos eles vão rebater nessa questão mais importante, que é a construção do país mais equilibrado. Então, nós precisamos ter uma visão e uma compreensão de todas as questões que estão aqui para deliberação, e nós gostaríamos de trazer o debate da PNDR para o Congresso, para que o Congresso, na sua capacidade de criar consensos, de formular políticas públicas, pudesse trazer para dentro da PNDR esse colchão que possa acomodar as aspirações e possa acomodar as tensões que estão sendo vividas aqui na Casa do Povo Brasileiro em função de todas essas demandas. Primeiro, os riscos de a gente não criar verdadeiras ilhas de dinamismo no Brasil e os espaços periféricos ficarem esquecidos no processo de desenvolvimento. Então, nós não podemos, digamos assim, ter visão estreita ou isolada das questões que estão sendo discutidas pela sociedade brasileira. E também nós não podemos abandonar a visão de desenvolvimento regional. É óbvio que precisamos acabar com a guerra fiscal, mas é preciso também deixar claro quais são os instrumentos que vão permitir os investimentos nas regiões de mais baixo dinamismo. Como é que isto vai ocorrer? Como é que a gente viabiliza, se a gente quer, de fato, e é importante que se extinga a guerra fiscal entre os estados brasileiros, mas é importante que se não subtraia instrumentos de estímulo, de incentivos, para que os investimentos também possam ocorrer nessas regiões menos dinâmicas. Então, aqui eu já falei, mas são questões que precisam ser tratadas e que são desafios não só para os estados das regiões menos desenvolvidas, mas para todo o Estado brasileiro. A questão da reforma tributária, a questão do FPE, a questão das dívidas dos estados, a questão da Previdência, como equacionar a questão da Previdência dos estados e dos municípios. Portanto, todas essas questões são instrumentos importantes para que a gente possa equilibrar a nossa federação.
nós trazemos aqui um conceito, né, que é possível, né, e a gente já provou nesses últimos 10 anos que o Brasil pode crescer e pode promover equidade. A gente cresceu e eliminou a pobreza extrema. O que a gente quer trazer agora, o conceito é que a gente pode ser um país competitivo, oferecendo oportunidades de todas as regiões e de todos os territórios poderem competir e disputar investimentos e criar as condições para a felicidade das pessoas que moram em todos os espaços nacionais e manter a política de inclusão social. Ou seja, vamos criar um país competitivo, mas vamos manter o nosso compromisso de ser um país inclusivo, um país que não vai abandonar os mais pobres, muito pelo contrário, um país que vai buscar chamar todos os brasileiros para participar desse processo de desenvolvimento e de crescimento. Então, essa é digamos assim, a fotografia desse equilíbrio que nós queremos buscar nas políticas que vão animar a nova PNDR. É a construção desse novo Brasil. Políticas públicas que possam, digamos, integrar, juntar, unir a aspiração da equidade social, do equilíbrio regional e de sermos um país competitivo para disputar investimentos em escala global. E, ao mesmo tempo, incorporar os conceitos de inovação, porque o Brasil não pode parar no tempo, nós estamos disputando mercados com todas as nações do mundo e nós precisamos preservar um conceito que está muito presente em todas as políticas públicas brasileiras e é uma exigência da sociedade brasileira, o respeito ao conceito da sustentabilidade. E aqui a gente faz um pouco, digamos assim, da evolução das visões de política nacional de desenvolvimento regional. Primeiro, trazendo a grande mudança que ocorreu entre 2003 e 2011, fruto da discussão e da implementação da primeira PNDR. Já naquela primeira PNDR, nós começamos a abandonar o conceito velho, que era aquele conceito de abordar a questão do desenvolvimento regional voltado quase que exclusivamente para o Norte e o Nordeste. A visão, então, de equilíbrio federativo estava voltado só para buscar o desenvolvimento de determinados espaços do território nacional, né? E se imaginava que este desenvolvimento destas regiões poderia ser alcançado apenas trazendo grandes investimentos, sem ter o cuidado de procurar saber o diálogo que esses grandes investimentos devem buscar fazer com os arranjos produtivos locais, buscando a integração com as economias locais. E aí o debate entre uma visão mais moderna e uma visão mais arcaica. Portanto, isso era o pensamento, digamos que durante muito tempo prevaleceu dentro não só do Ministério da Integração ou da Secretaria de Políticas Regionais, antes do Ministério da Integração, e a própria visão predominante dentro das agências de desenvolvimento regional. E nós inauguramos, voltando à outra lâmina, e nós inauguramos na primeira PNDR já essa abordagem das múltiplas escalas, que a questão da integração nacional, que a questão do equilíbrio federativo teria que ser buscado em todo o território nacional, né? E que era preciso discutir primeiro a visão local, as aspirações locais, os arranjos de produção local, o que animava a economia daqueles territórios e aí sim buscar investimentos que pudessem dar dinamismo às atividades que ali já se praticavam. E incorporando um componente importante para o desenvolvimento nacional. Nós somos um país muito diverso, não só do ponto de vista da biodiversidade, mas da cultura, da economia, das nossas raízes históricas. Esse é um ativo importante para o Brasil, né? Um país que tem uma formação bonita do ponto de vista histórico, político e social, nós temos que tirar partido dessas diferenças regionais brasileiras como um ativo para as nossas políticas de desenvolvimento. Próximo. E aqui um balanço. O que é que não avançou?
ou por que a primeira PNDR não produziu, digamos assim, resultados ainda mais exuberantes. A gente acabou de mostrar que conseguimos incluir e conseguimos reduzir, sim, as desigualdades regionais. Mas se a gente mantiver esses mesmos instrumentos, nós vamos levar 60 anos para termos um país equilibrado, como recomenda, por exemplo, a OCDE, que formula as políticas públicas para os países desenvolvidos, que não permite que rendas per capita de territórios subnacionais sejam inferiores a 75% da média daquele território. É isso que a gente está buscando como nosso objetivo. Mas, analisando as coisas que devem melhorar, a primeira coisa que a gente quer destacar é que a primeira PNDR ambicionava, aspirava a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Nunca foi criado, não saiu do papel. E agora, a presidenta Dilma, no âmbito dessa discussão da reforma tributária, está aqui no Congresso Nacional para ser votado 2 novos fundos. Um fundo que é o Fundo de Compensação pela Reforma Fiscal, pela eliminação da guerra fiscal, e o outro fundo que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, é importante que a gente possa criar, implementar e operacionar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. É evidente que a conferência vai trazer subsídios, vai trazer sugestões de como deve ser esse fundo. E é evidente que a proposta do governo será aperfeiçoada, aprimorada aqui no Congresso Nacional, para que a gente possa ter um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional robusto, que possa, de fato, fazer a diferença e que possa estimular, né, os investimentos nos diversos territórios do nosso país. E uma outra coisa também que nós constatamos é que a Câmara de Políticas de Integração Nacional, que deveria ser um fórum que deveria ter sido empoderado com poder político para poder fazer valer a implementação de políticas públicas que levassem a esse equilíbrio federativo, a Câmara de Política Pública também ela ficou no papel e não se tirou ela do papel para que ela pudesse, de fato, ser um protagonista dessas ações e desses programas que pudessem levar ao equilíbrio federativo. Próximo. Aqui nós estamos, são as rendas, aqui é para mostrar que o problema ele se verifica praticamente em todo o território nacional. Nós temos aqui a prioridade 1, que seria a região mais roxa, com a cor roxa, é onde está a população que tem abaixo de 50% da média nacional. Então, a gente verifica que abaixo de 50%, nós temos praticamente todo o Nordeste e todo o Norte do país. A fotografia fica muito clara quando a gente coloca por esse recorte. Mas depois, a gente fala daqueles espaços no território brasileiro que estão correndo entre 50% e 75% da média nacional. Aí a gente verifica como ela está presente no Rio Grande, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, no Centro-Oeste brasileiro, mostrando, portanto, que o desafio dessas políticas de desenvolvimento regional, ela interessa ao conjunto de toda a federação. E é esse conceito que nós precisamos valorizar e precisamos trazer para essas políticas e para os instrumentos que vão animar essa política. E a outra preocupação que nós também estamos buscando é verificando onde está havendo despovoamento. Saber se esse despovoamento de determinados espaços do território nacional é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. E aonde é que ele está? Quais são as regiões que estão perdendo população? Aí a gente verifica que tem preocupações assim sérias no Rio Grande, no oeste de Santa Catarina. A metade sul do Rio Grande é um desafio. O oeste de Santa Catarina é um desafio. A população está migrando para outros espaços do território de Santa Catarina ou para até outros estados brasileiros. Mas verifique que existe, portanto, um movimento bastante
acentuado de migração no nosso território. Isso não quer dizer que seja claramente uma coisa ruim, mas é preciso que a gente possa entender quais são os instrumentos para animar o desenvolvimento nesses espaços. Precisamos também agregar valor, né? Esse é um conceito que queremos colocar como uma das premissas da nova PNDR. Agregar valor ao que já produzimos nesses espaços regionais e diversificar, e procurar diversificar a economia. Por exemplo, estados que estão voltados para o agronegócio, como claramente se ocorre no centro-oeste, no oeste da Bahia, no sul do Maranhão, em boa parte do território do Tocantins. O que é que se pode ensejar de industrialização, de agregação de valor na produção do agronegócio nesses territórios? Só para ilustrar, só para dar um exemplo daquilo que nós estamos buscando. E depois nós trazemos aqui, de forma muito breve, para tentar obedecer o horário colocado pelo presidente, quais são, digamos assim, os 3 grandes objetivos dessa nova PNDR que nós estamos buscando. Os 3 novos objetivos. O primeiro, um novo modelo de governança. Nós queremos discutir isso com a presidenta, estamos discutindo com a Casa Civil, com o Ministério do Planejamento, para que a gente possa empoderar aquela Câmara ou um Conselho Nacional de Ministros que possa, de fato, ter força para poder fazer valer as políticas públicas voltadas para o equilíbrio federativo. Então, temos que discutir um modelo de governança que possa fazer a diferença. A outra grande novidade que a gente traz para o debate é que a gente não resolve o problema do desenvolvimento regional com um fundo a mais ou um fundo a menos. Não vai se resolver botando mais ou menos dinheiro no FNE, no FDNE, no FNO, no FDCO. Isso são importantes, são instrumentos importantes. Mas o que assegura mesmo a construção dessa federação mais equilibrada é que todas as políticas públicas, educação, saúde, inovação, ciência e tecnologia, infraestrutura, quando o governo brasileiro definir as prioridades de investimento nos seus eixos estratégicos para a promoção do desenvolvimento nacional, tem que estar presente a preocupação com o recorte regional. Então, nós estamos trazendo aqui essa expressão Pacto de Metas. O Pacto de Metas é que cada área do governo tem que ter uma meta para aquele território que está abaixo da média nacional. Então, tem que buscar indicadores claros que possam estar na lei para que ela possa valer e que possa, portanto, orientar e instruir todos os programas e as políticas públicas que possam contribuir para a construção desse desenvolvimento equilibrado. E por que isso é importante? Eu vou dar aqui um único exemplo. Se nós não tivermos políticas claras para promover a desconcentração do desenvolvimento industrial brasileiro, nós estamos correndo um risco sério de reconcentração econômica. Quem pega os dados do que vai ser ou do que será os investimentos no setor industrial brasileiro nos próximos 5 anos, sabe que boa parte desses investimentos eles estão correlacionados com o investimento na indústria do petróleo e gás. E essa indústria do petróleo e gás, em função do pré-sal, naturalmente os investimentos no setor industrial tentam, fluem para uma concentração nos estados do Sudeste. Então, se não tiver uma visão de política pública mais abrangente, que possa buscar, através de investimentos em infraestrutura, animar que esses investimentos privados possam ir na direção de outros espaços nacionais, nós poderemos estimular uma reconcentração do nosso desenvolvimento. E, por fim, nós queremos, de fato, sublinhar
a prioridade e a necessidade que desta feita, tendo em vista que a matéria já se encontra para a discussão e a apreciação do Congresso Nacional, que desta feita a gente possa fazer valer a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Só rapidamente, o que nós estamos buscando e que vamos propor na conferência, para que se possa depois estar traduzido na proposta de lei que o governo brasileiro encaminhará ao Congresso Nacional, é a criação desse Conselho Nacional de Desenvolvimento Regional, a Câmara Nacional de Integração de Políticas Públicas Territoriais. O Conselho seria a presença de ministros de Estado neste Conselho. Nas câmaras funcionaria a Secretaria, a presença do corpo técnico dos diversos secretários, as agências, a Sudene, Sudan, Sudeco, nas conferências estaduais, a região sul sugeriu com muita força a possibilidade de recriação da Sudesul, e nós estamos discutindo dentro do grupo técnico a possibilidade como a Sudesul poderia surgir não só para atender a região sul do país, mas atender todos os espaços menos dinâmicos da região sul e da região sudeste. Os comitês regionais e instâncias subregionais, como associação, consórcios de municípios, associação municipalistas, enfim, nós estamos buscando, portanto, um modelo de governança que possa empoderar as decisões para estimular as políticas nacionais de desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo, ensejar a participação de todos os entes federados. Aqui nós falamos do federalismo cooperativo, então, a ideia é que todos os planos nacionais, nós temos a PNDR, temos o PAC, temos o Brasil Maior, temos a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, o Plano Nacional da Educação, e aí poderíamos citar muitos outros planos nacionais. A ideia é que a gente possa, no âmbito desse Conselho e no âmbito da Câmara, buscar integrar todos esses instrumentos para traduzir isso em pactualização de metas que possam se transformar em indicadores para, ao longo dos 10 anos, a gente poder buscar esse país mais igual. A participação dos estados e dos municípios, que também reproduzem as suas políticas estaduais, porque como nós vamos buscar também o equilíbrio dentro dos estados, é preciso também fazer o mesmo recorte. O que se dá a nível federal, se dá a nível estadual. É importante que as políticas públicas estaduais possam ter também como objetivo buscar o equilíbrio ou o dinamismo das regiões mais atrasadas. Então, a nossa meta está aí colocada mais uma vez, a gente botou mais uma vez. E aqui, por exemplo, a gente traz um exemplo de educação. Como é que se encontra a questão da educação com base nos dados disponibilizados em 2010. Então, veja que a preocupação, os dados, digamos assim, vermelhos, aonde a gente tem a pior qualidade do ensino no Brasil. Então, aquilo grita, né? Mas nós temos manchas alaranjadas que se passam por todo o Brasil, inclusive algumas ilhas isoladas. Então, é importante que o ensino médio, o ensino técnico, todo o esforço da Política Nacional de Educação tenha presente esse quadro que precisa ser revertido. Não dá para pensar em equilíbrio regional, em desenvolvimento regional, se a gente tem qualidade de ensino tão distintas e tão diferenciadas entre várias regiões do Brasil. Então, essa é uma preocupação. E no caso das metas, a gente está propondo esses eixos, que as metas possam atuar e os indicadores possam atuar dentro desses eixos. Educação e capacitação profissional, saúde e os serviços básicos, a infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento produtivo e sustentabilidade. São os 6 eixos que devem, portanto, nortear isso. Aqui a gente traz, para deixar mais claro essa questão da desigualdade. Veja os dados do Nordeste comparado ao Sudeste. Nós temos no Sudeste, com a população acima de 15 anos, nós temos 5,5% analfabetos.
e no Nordeste nós vamos para 19,1. Então, nós temos aí disparidades muito grandes. Anos de estudo da população acima de 15 anos. No Nordeste, 6 anos,3. No Sudeste, 8 anos e meio de ensino. O IDEB, 3,9 no Nordeste, no Sudeste como média 5,2. Professores com formação superior, no Nordeste 46, no Sudeste 73. Número de matriculados na educação profissional, isso aí são as escolas técnicas, o ensino médio profissional. Hoje o Brasil, que vive pleno emprego, na realidade, a busca dos empregos de melhores salários exige qualificação. E aqui, para cada 1.000 habitantes no Nordeste, a gente só tem 2,9 de matrículas no ensino técnico. E no Sudeste, nós temos 7. Para cada 1.000, tem 7 matriculados no ensino técnico. E número de doutores. Entre uma região e outra, para cada 100.000 habitantes, no Nordeste nós temos 2,4 e no Sudeste 9,5. É evidente que aqui a gente traz justamente para mostrar as disparidades maiores. Nós não vamos trabalhar pegando a melhor região e comparando com a pior região. Nós vamos trabalhar com a média do Brasil. A média do Brasil. Nenhuma região pode ficar abaixo de 75% da média do Brasil. O objetivo para os próximos 10 anos da PNDR é que nenhuma região esteja abaixo de 75% da média nacional. Hoje, qual é a nossa realidade? O Nordeste representa 47% da renda média brasileira. Então, é preciso fazer um esforço para que nenhum outro espaço, nenhuma outra região e nem dentro de cada território, essa visão passar para cada território, a busca de políticas públicas que possam ensejar esse equilíbrio. Próximo. Então, no caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o que nós queremos é viabilizar, implementar o fundo e estamos cada vez mais. Nós trabalhamos muito nesses últimos 2 anos no que diz respeito à aprimoração dos fundos existentes. Nós criamos o FDCO, é uma realidade, o Congresso Nacional ajudou, nós financiarizamos os fundos de desenvolvimento regional do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste e estamos buscando cada vez normas mais agressivas que possam conferir aos fundos constitucionais um instrumento de animação e de promoção do desenvolvimento dessas regiões. E estamos buscando uma integração com outros agentes financeiros. Nós não estamos voltados apenas para os bancos de desenvolvimento regional, nem o BASA, nem o Banco do Nordeste. Nos últimos 2 anos, buscamos um protagonismo com o BNDES, com o Banco do Brasil, com a Caixa, que passaram também a ser parceiros de toda a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, esses últimos 2 anos, em relação a essa aprimoração dos fundos e da integração entre os fundos e os outros agentes financeiros do governo federal, isso foi uma prática constante e é importante que a gente também possa receber as contribuições do Congresso Nacional em tudo que possa, digamos assim, permitir uma maior sinergia e uma maior integração entre esses fundos de desenvolvimento e essas instituições financeiras federais. Senhor presidente, com essas breves palavras, tentando mostrar, portanto, a nossa animação e a nossa grande expectativa que temos da nossa Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, oportunidade que aproveito para convidar não só Vossa Excelência, o presidente, o vice-presidente, mas todos os membros da comissão que possam prestigiar, sobretudo, a sessão de abertura que contará com a presença da presidenta Dilma na terça-feira, na próxima terça-feira. Renovo, portanto, o convite para que a gente possa ter uma importante presença do Congresso Nacional e quero aqui dizer da minha expectativa, digamos assim, otimista. Eu sei que muitos já sonharam,
na construção de instrumentos que pudessem levar a um país mais equilibrado, mais justo, mais fraterno. Mas eu quero acreditar que estamos próximos de materializar uma vontade e uma decisão política do governo da presidenta Dilma, que vai permear as diretrizes dessa segunda PNDR e que vai nesta direção que aqui eu busquei, de forma improvisada e muito rápida, compartilhar com os membros da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado da República. E acho que, a partir de junho, quando o projeto de lei chegar ao Congresso Nacional, nós vamos ter aí o segundo semestre de um rico e intenso debate. Mas quero encerrar as minhas palavras, que se formos capazes, e nós demonstramos essa nossa capacidade, nesses últimos 10 anos, o Brasil avançou, o Brasil cresceu e o Brasil reduziu ou eliminou a pobreza extrema, como aqui falei. Então, esse país tem condições, esse país pode sonhar e, mais do que sonhar, esse país pode realizar nos próximos 10 anos o que foi sonhos para muitas e muitas gerações que passaram aqui pelo Congresso Nacional, que animaram o debate na nossa academia, nas nossas universidades, nas nossas agências de desenvolvimento regional. Eu creio, portanto, que se impõe na agenda do debate político e na agenda administrativa dos governos instrumentos de política pública que possam oferecer ao Brasil aquilo que o Brasil clama, que todos os brasileiros, independente da região aonde vive, tenham o orgulho de ser brasileiro e tenham, sobretudo, o gosto, a alegria de poder ver que o desenvolvimento nacional está sendo dividido, compartilhado com todos os brasileiros do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e do Sudeste. Portanto, agradeço pelo convite e quero desejar a Vossa Excelência que assume a presidência dessa importante comissão do Senado Federal. Quero desejar sucesso, sei da vossa capacidade de articulação política nesta casa e fora dessa casa, sei da sua longa vivência como administrador público e como liderança política no seu estado e na nossa região. Portanto, me coloco à sua disposição e dos seus colegas senadores e senadoras que compõem essa comissão para que a gente possa se irmanar, para que a gente possa somar esforços, para que a gente possa ver o desenvolvimento regional como prioridade das políticas de governo. Muito obrigado. Senhor ministro, quero agradecer, em nome dos membros desta comissão, a presença de Vossa Excelência a esta comissão, quando, nesta palestra, demonstrou conhecimento profundo dos problemas nacionais, regionais e mostrou a importância da primeira Conferência Nacional do Desenvolvimento Regional, que será realizada e que, sem dúvida alguma, contará com o nosso apoio, com o nosso estímulo, a fim de que o Brasil encontre os caminhos necessários ao seu pleno desenvolvimento. Eu queria registrar que estão presentes